Pessoal, a gente está falando sobre falsos ensinamentos, está tudo escrito na Bíblia, e hoje a gente vai falar sobre como é que são os homens dos últimos dias, né? Eu vou ler aqui. Esses homens, eles estão sendo descritos lá em 2 Timóteo 3. Lembrando que Timóteo, então, é um rapazinho jovem que cuidava de uma igreja, e Paulo escreve essa carta para ele, né? As cartas para Timóteo. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, está bem lá no finalzão da Bíblia também, no Novo Testamento. E ele fala sobre os últimos dias, os homens dos últimos dias. Presta atenção, o que eu vou ler aqui para você é a descrição de pessoas cristãs, tá? São pessoas dentro da igreja. Igreja, de novo, não é aquele templo. Igreja é uma reunião de pessoas. Pode ser uma casa, uma garagem, na praia, aonde você quiser. Um galpão. E essas pessoas cristãs, no final dos tempos, olha como é que elas são. 2 Timóteo 3. A gente vai ler dos versículos 1 a 7. E antes de eu ler, eu queria pedir pra vocês, desculpa, mas eu lembrei uma coisa aqui, um dado legal. Tem uma cidade em Minas Gerais, a cidade lá da família do meu marido, que chama Ipatinga. E a primeira vez que eu fui pra Minas, eu sou paulista, né, e os hábitos são muito diferentes, tudo muito diferente, as pessoas são diferentes. A gente fica assustado, eles são tão amigáveis que a gente fica até assustado, assim. E eu vi aquelas pessoas na rua, aquelas mulheres, assim, que a gente fala aqui no Brasil, crente, né, evangélica, moda evangélica, de saia, de cabelo comprido, como se isso fosse adiantar alguma coisa, como se isso te desse força pra você lutar contra as podridões que estão no seu coração. Não te dão, tá? Mas assim, eu respeito o jeito que a pessoa se veste, do jeito que ela quiser, não tem problema, não é isso. Mas assim, desde que você se lembre que aquela saia, aquele cabelo comprido, não te leva pro céu, não faz Jesus gostar de você, não te faz obedecer e não te faz uma crente, não te faz uma cristã, beleza? Porque crente todos são, né? Lá em Tiago fala que todos os demônios creem, são crentes e até tremem de medo. Então, Ipatinga é uma cidade interessante, porque eu peguei uns dados na internet, oficiais. Ipatinga tem 90% de cristãos praticantes, praticamente evangélicos, que se dizem evangélicos. Então, de cada 100 pessoas, 90 pessoas vão regularmente à igreja, tá? Cristãos. Só que é interessante, Ipatinga é a 4ª cidade mais violenta do estado de Minas. A taxa de divórcio é altíssima, como aqui na minha cidade de Araraquara, que tem poucos cristãos em relação a Ipatinga. A violência, mesma coisa. Então, espera um pouquinho. O evangelho é o reino de Deus, é Jesus, é o próprio Jesus, a palavra é o próprio Jesus. Quando ele vem para transformar a vida, ele vem para transformar, converter mentes. Ele pega você de um lado e leva você para o outro. Esses dados estão dizendo que tem alguma coisa errada. Estão dizendo que eu sou simplesmente um religioso. Então, o que tem errado? Pensa. Será que de fato o evangelho está modificando? Será que essas pessoas estão lendo como simplesmente um teólogo? Ou será que eles nem estão lendo? Eles só vão para a igreja para cantar e para escutar um pouquinho da palavra, né? Então, olha os homens dos últimos tempos. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. A gente vai ler. Lembrem-se disso. Nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, pelo cristianismo, né? Eles não obedecem. Não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, briguentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres da vida do que a Deus. Olha o versículo 5. Eles parecerão ser seguidores da nossa religião, é o cristianismo, tá? Mas com as suas atitudes negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Aí no versículo 9, né, ele diz: mas essas pessoas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Janes e Jambres eram o pessoal lá da época do Moisés. Então, assim, se você ler essa parte, né, 2 Timóteo 3, de 1 a 7, de 1 a 8, você vai perceber que... E quando eu leio isso, eu tô aqui também enquadrada, eu tenho que lutar contra essas coisas, né?
você vai perceber que isso daqui tudo tá dentro do cristianismo, né? E a gente não consegue entender esses 7, né? O 6 e o 7, eles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas. A gente vai falar muito sobre sexualidade, casamento aqui. A mulher, ela espera algumas coisas do marido que às vezes ela não tem, né? Ela é muito romântica, ela é muito assim, ela espera coisas, ela sonha coisas e não é correto, né? Então, o que acontece? Vem um cara supostamente cristão e começa a falar, né? A mulher é por aqui, a mulher não é pelo... Então, ela é bonitinha lá, mas o cara é um carecão, barrigudo, mas ela não se importa com isso, ela não tá nem aí pros olhos. O homem é visual, a mulher é aqui, ó. E aí ele vai falando. E aí o que ele faz? São mulheres fracas, dominadas por todo tipo de desejos. Ela quer ser feliz, Ah, eu vou casar com esse irmãozinho da igreja, ela larga o marido dela. Porque o marido dela, a convivência no dia a dia não é fácil, né? E aí ela tá cheia daquelas coisas, ela sonhadora, né? São desejos fracos da carne, fracos. Então a Bíblia fala até disso, dessas mulheres, né? Que supostamente cristãs, elas tentam conhecer a verdade, tentam estudar a Bíblia, mas elas não querem obedecer. No fundo, elas querem ser felizes. Eu vou ser feliz. O ser feliz delas, na mente delas, não é o ser feliz de Deus. Então isso é bem interessante, né? Então, beleza, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.